Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 40 Fragmento de estrela, 6. Cerca de uma semana depois que Min Sha-yang começou a seguir Sesha para a escola. Plop. Cronos colocou um documento sobre uma mesa. Rhea e Ananta logo olharam para ver o que Cronos havia trazido. No documento, eles viram a biografia de alguém e também 3 fotos. Você está fazendo algum trabalho secreto de investigação de antecedentes? Você parecia sempre dizer que não tinha tempo para nada, já que estava tão ocupado cuidando de Yeon. Ao ouvir o comentário sarcástico de Rhea, Cronos suspirou levemente. Não é assim. Então, olhe atentamente. Perguntando-se o que seu marido estava fazendo, Rhea examinou o documento com atenção. Logo, seus olhos se arregalaram. Menor que filho Jae-won maior que. Menor que filho Ji-ho maior que. Menor que seu Eun-yang maior que. O nome, San Jae-won, estava no topo do documento, e abaixo dele seguiam os nomes, San Ji-ho, e seu Eun-yang. Procuramos em todos os lugares pelo cara que Sha-yang mencionou, mas não chegamos a lugar nenhum, então contratei um investigador. Parece que algo estranho está acontecendo. A princípio, quando Rhea aceitou o pedido de Sha-yang, Cronos pensou que não seria muito difícil encontrar o garoto chamado San Jae-won. Embora sentisse uma sensação de desconforto, se o menino vivesse como humano na Terra, Cronos e Rhea seriam inevitavelmente capazes de localizá-lo e encontrá-lo. Se eles liberassem seus poderes por um momento para examinar todo o planeta, seriam capazes de localizar a pessoa de interesse em um instante. No entanto, a ideia de realizar um ato tão simples de pesquisar e localizar rapidamente desmoronou. Não importa quantas vezes eles escanearam toda a Terra. Eles não conseguiram localizar o ser chamado San Jae-won. Eles investigaram todos os seres que possuíam tal nome e até mesmo aqueles que o possuíam no passado, mas não tiveram sorte. Pensando que algo estava errado, Cronos girou a roda para voltar no tempo e ver os vestígios de pensamentos deixados por San Jae-won enquanto Rhea seguia para acompanhar os movimentos de San Jae-won. E depois de revisar todos os vestígios deixados por San Jae-won no passado, eles concluíram que San Jae-won não era uma figura simples. Min Sha-yang afirmou que San Jae-won sempre chegava cedo à escola. Era relativamente quieto e despretensioso. No entanto, o que Cronos e Rhea encontraram não correspondia à descrição de Sha-yang. Você também vê, certo? Há algo diferente naquele San Jae-won. Na época em que Min Sha-yang foi morto, San Jae-won parecia ter mudado. San Jae-won não apenas buscou vingança contra o padrasto que matou Sha-yang, mas também começou a resolver as diversas injustiças e casos criminais que ocorreram durante seu período contemporâneo. Era como se ele tivesse se tornado uma espécie de super-herói dos quadrinhos norte-americanos. Cronos e Rhea também lembraram que havia muitos cadáveres surgindo por toda a Coreia naquela época. Isso causou bastante comoção naquela época. No final, ninguém foi capaz de encontrar o culpado por trás de todos os cadáveres, e os assassinatos em série cometidos pelo serial killer daquela época pararam repentinamente. No final, nada foi concluído ou resolvido. Rhea, que naquele momento estava internada por motivo de doença, não prestou muita atenção ao que estava acontecendo. Ela nunca pensou que San Jae-won estivesse por trás de tudo o que aconteceu naquela época. Então, por palpite, contratei alguém para investigar todas as pessoas próximas a San Jae-won. Foi isso que eles encontraram. Cronos cruzou os braços e estreitou os olhos. Não parece que algo está acontecendo? Oh, San Jae-won era filho dos pais que lideravam a banda, Will. Quando chegou à Terra pela primeira vez, Rhea descobriu que sua faixa etária estava muito interessada na banda chamada Will. Antes de se casar com Cronos, ela se lembra de ter ido a alguns shows deles. Ela não esperava ver ou ouvir falar deles novamente, especialmente desta forma. Rhea também lembrou que o amor e o casamento dos 2 membros de Will eram uma história popular nos tabloides da época. Além disso, a banda parou de se apresentar desde o casamento dos 2 integrantes. Para que não haja outras informações familiares. Isso não é inesperado? Você sabe o que é mais interessante? Mesmo sendo tão populares, ninguém parece ser capaz de se lembrar de sua aparência. Você tem razão. Rhea tentou recordar seus rostos, mas não conseguiu com facilidade. Ela logo acenou com a cabeça. Seja uma bênção ou uma maldição, uma vez alcançado o status divino, a pessoa perde a sensação de esquecimento. Todas as memórias que uma alma vivenciou e acumulou no inconsciente poderiam ser revisadas sempre que se quisesse. Tudo o que se via e observava permanecia tão detalhado quanto um videoclipe, e seria possível recordar os sentimentos, pensamentos íntimos, sensações e pensamentos gerais que se tinha naquele momento. Consequentemente, todas as memórias que Rhea possuía quando ela era o Deus Rhea, existiam dentro de sua alma. No entanto, estranhamente, Rhea não conseguia se lembrar dos rostos do vocalista e guitarrista de Will que ela tinha visto quando foi aos shows com Cronos. Era como se suas memórias tivessem sido cobertas por uma forte luz solar. A criança chamada San Jae-won. Está claro que seu desaparecimento tem algo a ver com seus pais. San Jae-won desapareceu primeiro e depois os outros 2 desapareceram. Mesmo os outros membros da banda parecem não saber nada sobre o paradeiro deles. Esta foi a conclusão de Cronos. Rhea suspirou. Já era bastante difícil tentar descobrir o que ou quem eram as estrelas. Agora,
eles tiveram que lidar com outro assunto difícil. Você acha que tem algo a ver com o Star Fragment de Sha Yang? Eu não sei, mas não podemos dizer que não há associação alguma, certo? 1. Não vamos fazer suposições precipitadas. Descobriremos mais à medida que nos aprofundarmos, então vamos manter tudo isso em segredo de Sha Yang por enquanto. Sim, eu concordo. Rhea assentiu. Isso não vai quebrar, certo? Min Sha Yang olhou para sua mão adorável, que estava apertando o dedo indicador, com um olhar trêmulo. A Bubu, um bebê de 1 ano, ainda incapaz de falar, balbuciou. Suas palavras balbuciantes atingiram o coração de Min Sha Yang. Ela se perguntou como no mundo poderia haver uma criança tão fofa e adorável. Sesha referiu-se a esta criança como a sua tia mais nova. Talvez tenha recebido o título de caçula porque seu avô e sua avó o deram à luz recentemente? Embora Sesha reclamasse que sua genealogia estava terrivelmente distorcida por causa disso, Sesha fez questão de cuidar cuidadosamente de sua jovem tia. Tia fez cocô de novo. Preciso trocar a fralda dela. A Bububu. Ah, você não pode comer isso. Não, não. Leite. Não. Leite. Por muito tempo, Sesha lutou ativamente com o bebê. Quando terminou de trocar as fraldas do bebê, Sesha estava exausta. Eu sou sobrinha ou babá? Sesha lamentou enquanto estava deitada em uma cadeira. Parecia que Sesha havia perdido metade da alma. Como irmão mais novo da família Shah, o bebê era feroz e animado. Então, toda vez que Sesha encontrava sua tia, ela sentia que estava ficando sem energia. Independentemente do que Sesha sentisse, a tia de Sesha adorava estar com Sesha. Mesmo agora, o bebê estava de pé com a fralda e sacudindo Sesha de um lado para outro. Ei, sobrinha, sobrinha. Há algo estranho na maneira como ela fala. Sobrinha. Por que o jeito dela de falar me lembra pai e tio? Sesha olhou para sua tia mais nova com uma expressão estranha no rosto. Mas sua tia mais nova estava brincando energicamente e de bom humor. Min Sha Yang olhou para Sesha e então rapidamente disse algo para evitar que Sesha adormecesse devido à exaustão. Sou Yeong. Sim. Desculpe incomodá-lo enquanto você faz uma pausa. Mas você pode me dizer se é possível adicionar um traço a esta parte do círculo mágico? Ah, isso. Um pequeno círculo mágico apareceu na palma aberta de Min Sha Yang. Era um círculo mágico básico que consistia em apenas 4 golpes. Atualmente, Min Sha Yang estava aprendendo magia com Sesha para que ela pudesse pelo menos se proteger caso caísse em perigo. Além disso, Min Sha Yang estava profundamente interessado em magia. Durante sua vida, as circunstâncias de sua família não eram tão boas. Então ela não conseguiu estudar de maneira muito eficaz. Mas a situação era completamente diferente agora. Além disso, estudar magia parecia que ela estava criando asas que a libertaram da opressão e ao mesmo tempo lhe deram a verdadeira liberdade. Tudo o que ela aprendeu foi interessante e novo. Sério, ela tem talento. Talvez tenha a ver com seu fragmento de estrela ou o que quer que ela tenha. Depois de dar sua explicação, Sesha sorriu suavemente ao ver os olhos de Min Sha Yang brilhando. Embora Sha Yang estivesse apenas no nível de criação de círculos mágicos simples, ainda era absurdo que alguém que só estudou magia por uma semana fosse capaz de realizar tanto. Nessa medida, Min Sha Yang exemplificou excelente em sua compreensão, percepção e memorização de magia. Até a própria Min Sha Yang ficou surpresa com seu rápido desenvolvimento. Quando ela estava viva, Min Sha Yang sentia que não era muito inteligente. Sesha podia adivinhar vagamente a razão pela qual Sha Yang se sentia assim. Por outro lado, Sesha estava sentindo uma crise por causa de Min Sha Yang, cujo potencial havia sido apenas parcialmente revelado. Quando Sesha ocasionalmente explicava os fundamentos da magia, Sha Yang frequentemente fazia perguntas incisivas que desafiavam Sesha. Era como se Sha Yang soubesse quais partes eram mais importantes. Sesha ficava frequentemente surpresa com as perguntas incisivas de Sha Yang. Se as coisas continuarem assim, chegarei ao fim do meu conhecimento em breve. Isso não pode acontecer. Preciso estudar e não ser ultrapassado. Graças a isso, Sesha ficou motivada a aprender e praticar mais magia. Algo que ela tinha preguiça anteriormente. Eles se tornaram concorrentes bem intencionados. No caso desse golpe, ele passa pelo circuito central, certo? Dependendo da inclinação do golpe, há uma pequena diferença de função em termos de função. Enquanto Sesha dava sua explicação. O que está acontecendo? Sesha piscou ao ver que o círculo mágico não estava se mexendo. Não foi apenas o círculo mágico. Toda a mana ao redor deles. A mana natural e o fluxo do fluxo de mana pararam. Era como se a mana estivesse sendo retida por alguém. Naquele momento. Anel. Conectando. Uma mensagem com a qual Sesha estava muito familiarizada surgiu em sua mente. Esta foi uma mensagem do sistema. O sistema que Yeon-woo desligou começou a funcionar mais uma vez. Porque o sistema de repente se tornou operacional. Sou Yeong. Algo estranho está acontecendo. Sesha olhou urgentemente para Min Sha Yang. Uma mensagem diferente estava flutuando na frente de Min Sha Yang. Novo registrante encontrado. Os dados são registrados. Carregando. Por favor, espere um momento. Como esse acontecimento foi completamente inesperado, Sesha não pôde deixar de ser pega de surpresa. Conexão concluída. O servidor está abrindo.
Os dados do jogador com backup foram confirmados. O sistema será reiniciado. Então, assim que a mensagem de que sua conexão estava completa apareceu, Sasha deu um pulo quando um pensamento passou por sua mente. Chae-Young, espere aqui um segundo. Sou Yeong. Min Chae-Young se assustou, se perguntando o que estava acontecendo, então chamou Sasha. Mas Sasha já havia saído da sala e descia as escadas. E, no local para onde ela correu, Sasha viu o rosto da pessoa que ela desejava ver. Tio. Yeon-woo acenou enquanto olhava feliz para Sasha. Ele estava carregando algo em seus braços. Parecia ser um presente para Sasha. No entanto, para Sasha, havia algo mais importante e sensível ao tempo que ela precisava transmitir ao tio. Por favor, faça algo sobre Laplace. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.